Você já sentiu aquela sensação estranha deitada na cama? Aquele momento em que o dia termina e você fica sozinha com seus pensamentos? Eu descobri que esse exato momento é quando os mensageiros celestiais estão mais próximos. E existe uma forma específica de fazê-los responder. Antes que você pense que isso é mais uma conversa sobre espiritualidade, pare. O que vou revelar não é teoria. São experiências reais, tangíveis, que mudaram completamente minha compreensão sobre o que acontece quando dormimos. Sabe aquela inquietação que aparece na hora de dormir? Aquela ansiedade que surge do nada? A mente disparando pensamentos aleatórios? Isso não é coincidência. É uma batalha espiritual. Uma guerra que você pode vencer com conhecimento específico. Eu sei como você se sente. Já passei noites acordada lutando contra pensamentos que pareciam vir de outro lugar, até descobrir o segredo que santos e místicos da Igreja Católica guardaram durante séculos. Os mensageiros celestiais respondem durante o sono, mas não automaticamente. Existe um protocolo específico, uma forma específica de preparar seu espírito antes de dormir que abre portais de comunicação celestial. Deixe-me contar como descobri isso. Era 2 da manhã de uma terça-feira. Eu estava passando pela pior crise espiritual da minha vida. Sentia como se Deus estivesse distante. Como se minhas orações batessem em um muro invisível e voltassem. Era uma sensação horrível de vazio espiritual. Naquela noite, algo me levou a pesquisar sobre Santa Teresa de Ávila, a grande mística espanhola do século XVI. Enquanto lia sobre suas experiências místicas, descobri algo que me chocou. Teresa tinha visões angelicais principalmente durante as horas de transição para o sono. Não durante a oração matinal, não durante jejuns, mas especificamente naqueles momentos vulneráveis antes de adormecer. Isso me intrigou, porque os anjos apareciam justamente quando ela estava mais vulnerável. Continuei pesquisando. São João da Cruz, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Siena, todos os grandes místicos relatavam experiências angelicais intensas durante a preparação para o sono. Havia um padrão que a Igreja moderna ignorou completamente. Foi então que encontrei manuscritos antigos, textos que descreviam práticas específicas que esses místicos faziam antes de dormir. Práticas que preparavam seu espírito para receber visitas angelicais, e descobri algo revolucionário. Essas práticas não eram complexas, eram simples, mas precisas. Como sintonizar um rádio na frequência exata para captar uma estação distante? Decidi testar. Naquela mesma noite, apliquei exatamente o que havia aprendido. O que aconteceu nas horas seguintes mudou minha vida para sempre. Mas antes de contar o que aconteceu, você precisa entender a ciência espiritual por trás disso. Por que os anjos respondem especificamente durante a transição para o sono? A resposta está na neurociência divina. Quando seu cérebro entra em estado de relaxamento profundo, as ondas cerebrais mudam. Você entra em uma frequência específica. Nessa frequência, o limiar entre o mundo físico e o espiritual fica mais fino. É como se sua mente consciente, que normalmente bloqueia experiências sobrenaturais, relaxasse sua vigilância, criando uma janela de oportunidade para a comunicação angelical. Mas aqui está o segredo crucial. Apenas entrar nesse estado não é suficiente. Você precisa preparar seu espírito intencionalmente. Precisa sinalizar aos mensageiros celestiais que está receptivo, que está buscando comunicação. Santa Teresa de Ávila descobriu isso através de revelação direta. São João da Cruz através de experiência mística. E agora você pode aprender através do conhecimento deles. O protocolo tem 5 etapas específicas. 5 etapas que transformam seu momento pré-sono em um portal sagrado, em um convite celestial, em uma oportunidade de comunicação angelical direta. A primeira etapa é o que os místicos chamavam de limpeza espiritual do ambiente. Você precisa limpar o ambiente espiritual ao seu redor antes de dormir. Isso não significa apenas arrumar o quarto físico, significa limpar o quarto espiritual. Como fazer isso? Você declara a limpeza em nome de Jesus. Remove toda a influência negativa, quebra toda a atmosfera pesada, cria um espaço sagrado onde os anjos se sintam bem-vindos. A segunda etapa é a dedicação do sono a Deus.
Você entrega suas horas de sono para propósitos divinos. Você não apenas dorme, consagra o sono como um tempo sagrado, como um período dedicado a experiências celestiais. A terceira etapa é a invocação de proteção e orientação divina. Você não ora genericamente por proteção. Você convida anjos específicos para propósitos específicos, com a expectativa específica de uma resposta tangível. A quarta etapa é a afirmação da fé e da proteção divina. Você se posiciona como filho de Deus, com autoridade delegada, como alguém que tem direito legal à comunicação angelical, não como um mendigo pedindo um favor. A quinta etapa é a disponibilidade para receber a mensagem divina. Você abre seu espírito conscientemente, como sintonizar uma antena, como abrir uma porta, como estender um convite formal para uma visitação angelical. Quando apliquei essas 5 etapas naquela primeira noite, senti uma mudança imediata na atmosfera do quarto, como se a presença angelical tivesse chegado, como se o ambiente tivesse se tornado sagrado. Mas o que aconteceu durante meu sono foi ainda mais impressionante. Tive o sonho mais vívido da minha vida. Não era um sonho comum, era uma experiência angelical. Um anjo específico apareceu, comunicou uma revelação específica, respondeu perguntas que eu havia feito durante anos. Quando acordei, sabia que não tinha sido apenas um sonho. Era uma visitação real, uma comunicação genuína, uma resposta direta às minhas orações. Mas aqui está a parte mais incrível. Isso não foi uma experiência única. Começou a acontecer regularmente. Sempre que aplicava o protocolo, os anjos respondiam, de formas diferentes, em intensidades diferentes, mas sempre respondiam. E não sou apenas eu. Compartilhei essas técnicas com dezenas de pessoas. Os testemunhos são impressionantes. Sandra aplicou o protocolo e recebeu uma revelação angelical sobre um relacionamento que estava destruindo sua vida. Miguel teve uma visão angelical que salvou seu negócio da falência. Patrícia recebeu orientação angelical específica sobre um filho problemático. Cada pessoa relata experiências únicas, mas todas relatam uma coisa em comum. Os anjos respondem quando você aplica o protocolo corretamente. Agora, deixe-me ser muito clara sobre algo. Isso não é misticismo vazio. Isso não é espiritualismo duvidoso. Isso é cristianismo bíblico aplicado com revelação mística. A Bíblia está cheia de exemplos de comunicação angelical durante o sono. Jacó sonhou com anjos, subindo e descendo uma escada celestial. José recebeu revelações angelicais através de sonhos. Daniel teve visões angelicais durante o sono. O problema é que a igreja moderna perdeu o conhecimento sobre como acessar essas experiências intencionalmente. Tratamos a comunicação angelical como um acidente raro, como uma sorte espiritual, como um privilégio para poucos escolhidos. Mas a verdade é outra. A comunicação com os mensageiros celestiais é um direito de todo filho de Deus. É uma herança espiritual disponível para quem sabe como acessá-la. Os santos e místicos da Igreja Católica sabiam disso. Por isso, desenvolveram protocolos específicos, técnicas precisas, métodos testados ao longo de séculos de experiência. E agora, você pode aprender esses métodos. Mas antes de ensinar o protocolo completo, preciso alertar sobre algo importante. Quando você abre a comunicação angelical, também pode atrair a atenção de influências negativas. É como acender uma luz em um quarto escuro. Atrai tanto as borboletas quanto os mosquitos. Por isso, a proteção espiritual é fundamental. Por isso, a preparação é crucial. Por isso, você não pode simplesmente tentar isso casualmente. Precisa seguir o protocolo completo, com seriedade, com reverência, com proteção adequada. Santa Teresa de Ávila alertava sobre isso constantemente. Ela sabia que experiências místicas genuínas também podem atrair experiências místicas falsas. Por isso, o desenvolvimento do discernimento é essencial. Como desenvolver discernimento? Através de um conhecimento bíblico sólido, através de uma vida de santidade, através da submissão à autoridade espiritual, através do teste constante das experiências, através da palavra de Deus. Os verdadeiros mensageiros celestiais sempre glorificarão a Jesus, sempre confirmarão as verdades bíblicas,
sempre produzirão frutos de santidade, sempre deixarão uma sensação de paz e presença divina. Experiências com influências negativas fazem o contrário. Glorificam outros seres, contradizem as verdades bíblicas, produzem confusão e medo, deixam uma sensação de opressão e trevas. O protocolo que vou ensinar inclui proteções específicas, salvaguardas espirituais, testes de autenticidade, para garantir que você experimente apenas a comunicação angelical genuína. Agora, deixe-me ensinar a primeira etapa detalhadamente, a limpeza espiritual do ambiente. Você começa declarando a sua autoridade espiritual sobre seu quarto. Em nome de Jesus, você ordena que toda força demoníaca saia, quebra toda maldição, remove toda opressão, limpa a atmosfera espiritual completamente. Não faça isso mecanicamente. Faça com autoridade, com convicção, como alguém que tem o direito legal de comandar forças espirituais. Em seguida, você convida a presença do Espírito Santo. Pede para ele encher o ambiente com santidade, com paz, com presença divina. Você transforma seu quarto em um templo, em um espaço sagrado, em um território celestial. Depois, você declara proteção específica, o sangue de Jesus cobrindo o quarto, seres de luz montando guarda, um escudo espiritual bloqueando ataques demoníacos. Você cria uma fortaleza espiritual onde apenas seres celestiais podem entrar. Finalmente, você consagra a cama como um altar, como um lugar de encontro divino, como um espaço dedicado a experiências sagradas. Você santifica o local onde vai dormir. Quando termina a primeira etapa, a atmosfera do quarto muda. Você sente uma paz sobrenatural, a presença divina, como se o ambiente tivesse sido transformado em um espaço celestial. A segunda etapa é a dedicação do sono a Deus. Você entrega conscientemente suas próximas horas de sono para propósitos divinos. Declara que não quer apenas descansar fisicamente, quer se encontrar com Deus espiritualmente. Você ora assim: Senhor, consagro esta noite a Ti. Entrego meu sono aos Teus propósitos. Quero que uses estas horas para falar comigo, para me revelar Tua vontade, para me ministrar através dos Teus mensageiros celestiais. Não quero apenas sonhar aleatoriamente, quero sonhar projetivamente. Não quero apenas dormir passivamente, quero dormir receptivamente, aberto para a comunicação divina, disponível para a visitação angelical. Esta consagração muda a natureza do seu sono, transforma um ato biológico em um ato espiritual, converte uma necessidade física em uma oportunidade sagrada. A terceira etapa é a invocação de proteção e orientação divina. Aqui você não ora genericamente, ora especificamente. Convida mensageiros celestiais específicos para propósitos específicos. Por exemplo, se você precisa de orientação, convida os anjos de revelação. Se precisa de cura, convida os anjos de cura. Se precisa de proteção, convida os anjos guerreiros. Se precisa de provisão, convida os anjos da abundância. Você pode perguntar: como sei quais anjos convidar? A Bíblia revela diferentes tipos de anjos com funções específicas. Gabriel é anjo de revelação. Miguel é anjo guerreiro. Rafael é anjo de cura. Você estuda as funções angelicais bíblicas e convida os anjos apropriados para suas necessidades. Não inventa nomes, não consulta fontes duvidosas, usa apenas referências bíblicas sólidas. Seu convite pode ser assim: Anjo Gabriel, que revela as mensagens divinas, venha esta noite ministrar revelação sobre a situação que estou enfrentando. Mostra-me a vontade de Deus claramente. Ou assim: Anjo Miguel, príncipe guerreiro, protege-me esta noite de todo ataque demoníaco. Guarda meu sono e permite apenas comunicação celestial genuína. Seja específico, seja claro, seja respeitoso, mas autorizado. Lembre-se que você é filho de Deus com direito à ministração angelical. Está vendo como isso é diferente de apenas orar para dormir bem? Você está se posicionando ativamente para a experiência angelical. Está criando uma expectativa específica. Está abrindo um canal específico de comunicação. Quando terminar a terceira etapa,
você sentirá a presença angelical se aproximando, como se seu convite tivesse sido ouvido, como se os anjos estivessem respondendo. Agora, você está pronto para a quarta etapa, a afirmação da fé e da proteção divina. Esta etapa é crucial porque determina como os anjos vão responder a você. Se você se posiciona como um mendigo, os anjos podem ter compaixão, mas não necessariamente cumprirão seus pedidos. Se você se posiciona como filho de Deus, com autoridade delegada, os anjos reconhecem a autoridade e respondem de acordo. Jesus disse que nos deu autoridade sobre toda a força do inimigo. Isso inclui autoridade para convocar ajuda angelical, para requisitar ministração celestial, para exigir proteção divina. Mas a maioria dos cristãos nunca aprendeu a exercer essa autoridade. Oram como vítimas, pedem como mendigos, suplicam como desesperados. Os anjos respondem melhor à autoridade espiritual do que à súplica emocional. Então você se posiciona assim: Pai Celestial, venho a Ti como Teu Filho amado. Através do sangue de Jesus, tenho acesso ao trono da graça. Tenho direito à ministração angelical. Exercito minha autoridade espiritual para convocar os Teus anjos esta noite. Você não está pedindo um favor, está exercendo um direito. Não está implorando misericórdia, está ativando uma herança. Não está esperando sorte, está aplicando autoridade. Essa mudança de posicionamento transforma completamente a resposta angelical. Os anjos reconhecem a autoridade espiritual legítima, respondem rapidamente aos comandos dados em nome de Jesus. A quinta etapa é a disponibilidade para receber a mensagem divina. Aqui você abre conscientemente o canal de comunicação entre seu espírito e o reino angelical. Como sintonizar um rádio, como abrir o aplicativo de mensagens, como atender um telefonema espiritual. Você ora assim: Espírito Santo, abro o meu espírito para a comunicação celestial. Removo toda barreira mental, quebro toda resistência intelectual. Permito que teus mensageiros celestiais falem comigo através de sonhos, visões e revelações durante esta noite. Você também precisa liberar o controle consciente, parar de tentar direcionar a experiência, permitir que o Espírito Santo conduza a comunicação, confiar que Deus sabe a melhor forma de falar com você. Muitas pessoas bloqueiam a comunicação angelical porque querem controlar como ela acontece. Querem que os mensageiros celestiais apareçam de forma específica, em um tempo específico, com uma mensagem específica, mas a comunicação celestial não funciona assim. Deus escolhe o método, Deus escolhe o momento, Deus escolhe a mensagem. Nosso papel é estar receptivos e disponíveis. Quando completei essas 5 etapas naquela primeira noite, algo extraordinário aconteceu. Senti como se um portal invisível tivesse se aberto ao meu redor, como se a dimensão celestial tivesse se conectado com a dimensão terrestre. Enquanto adormecia, percebi a presença angelical muito forte. Não era imaginação, era realidade tangível, como se um anjo estivesse literalmente ao lado da minha cama. Durante o sono, tive a experiência mais real da minha vida. Estava em um lugar que não era exatamente um sonho, nem exatamente a vigília. Era uma dimensão intermediária onde a comunicação angelical acontece. O mensageiro celestial que apareceu tinha uma aparência gloriosa, mas não intimidante. Irradiava paz e autoridade simultaneamente. Comunicou-se comigo não através de palavras audíveis, mas através de uma revelação direta no meu espírito. Mostrou-me coisas sobre meu futuro que eu precisava saber. Respondeu perguntas que eu havia feito durante meses. Revelou soluções para problemas que pareciam impossíveis. Quando acordei, estava completamente transformado. Não apenas emocionalmente, espiritualmente. Como se tivesse recebido um download direto do céu. E aqui está a parte mais impressionante. As informações que recebi durante aquela visita angelical provaram ser completamente precisas. As orientações que recebi funcionaram perfeitamente. As revelações que recebi se manifestaram exatamente como foram mostradas. Isso não foi coincidência. Foi comunicação angelical genuína. Desde então, aplico o protocolo regularmente.
Não toda noite, porque experiências angelicais intensas são espiritualmente desgastantes. Mas sempre que preciso de orientação específica ou estou enfrentando uma situação difícil, e os mensageiros celestiais sempre respondem, nem sempre da mesma forma, nem sempre com a mesma intensidade, mas sempre respondem, às vezes através de sonhos proféticos vívidos, às vezes através de visões durante o estado pré-sono, às vezes através de uma revelação súbita ao acordar, às vezes através de sinais sobrenaturais durante o dia seguinte. Cada pessoa experimenta a comunicação angelical de forma única, porque Deus conhece a linguagem específica que cada um compreende melhor. Agora, deixe-me contar alguns testemunhos específicos de pessoas que aplicaram o protocolo. Marina estava enfrentando uma decisão crucial sobre uma mudança de carreira. Aplicou o protocolo em uma sexta-feira. Durante o sonho, um anjo mostrou exatamente qual caminho seguir. Ela seguiu a orientação e hoje tem um negócio próspero. Roberto estava lutando contra um vício que estava destruindo sua família. Aplicou o protocolo durante uma semana consecutiva. No 7º dia, teve uma visão angelical que quebrou completamente o poder do vício sobre sua vida. Fernanda estava com um filho gravemente doente. Os médicos a desenganaram. Ela aplicou o protocolo pedindo a ajuda de um anjo de cura. Recebeu uma revelação sobre um tratamento alternativo específico. Seu filho foi completamente curado. Cada testemunho é único, mas o padrão é consistente. Quando você aplica o protocolo corretamente, os mensageiros celestiais respondem de forma tangível e transformadora. Mas deixe-me alertar sobre erros comuns que podem bloquear a comunicação angelical. O primeiro erro é a falta de santidade. Os mensageiros celestiais são seres santos, não se sentem confortáveis em um ambiente de pecado. Se você quer comunicação angelical regular, precisa viver uma vida de santidade consistente. O segundo erro é a motivação egoísta. Se você busca comunicação angelical apenas para benefício pessoal, sem interesse no reino de Deus, os mensageiros celestiais podem não responder, ou responder de forma limitada. O terceiro erro é a falta de perseverança. Algumas pessoas tentam uma vez, não veem resultado imediato e desistem. A comunicação angelical às vezes requer persistência, como desenvolver qualquer habilidade espiritual. O quarto erro é o medo. Muitas pessoas ficam assustadas quando começam a experimentar a presença angelical real. O medo bloqueia a comunicação. Você precisa lembrar que os mensageiros celestiais são enviados por Deus para ajudar, não para assustar. O quinto erro é a falta de discernimento. Nem toda experiência sobrenatural é angelical. Você precisa testar os espíritos, comparar as revelações com a Escritura, buscar confirmação através de uma autoridade espiritual madura. Quando você evita esses erros e aplica o protocolo corretamente, a comunicação angelical torna-se parte natural da sua vida espiritual. Agora, deixe-me ensinar alguns sinais que confirmam que você recebeu uma visitação angelical genuína. O primeiro sinal é uma paz sobrenatural que permanece após a experiência. A comunicação angelical verdadeira sempre deixa uma sensação profunda de paz e presença divina. O segundo sinal é a clareza mental aumentada. Você acorda com a mente mais clara. Problemas que pareciam confusos ficam simples. Decisões que pareciam impossíveis ficam óbvias. O terceiro sinal é a confirmação através de circunstâncias. As revelações que você recebe durante a comunicação angelical são confirmadas através de eventos naturais nos dias seguintes. O quarto sinal é o crescimento espiritual acelerado. Experiências angelicais genuínas sempre resultam em maior intimidade com Deus, maior desejo de santidade, maior poder na oração. O quinto sinal é frutos duradouros. A comunicação angelical verdadeira produz mudanças permanentes, não apenas experiências emocionais temporárias. Se sua experiência produz esses frutos, você pode ter confiança que foi uma visitação angelical genuína. Agora quero falar sobre a frequência ideal para aplicar o protocolo. Como mencionei, experiências angelicais intensas são espiritualmente desgastantes. Não devem ser buscadas toda a noite. Recomendo aplicar o protocolo no máximo 2 vezes por semana.
Isso permite que você processe adequadamente as revelações que recebe e mantenha as experiências especiais em vez de rotineiras. Algumas pessoas aplicam o protocolo apenas quando enfrentam situações específicas que requerem orientação celestial. Outras aplicam consistentemente como parte de uma disciplina espiritual regular. Não existe regra rígida. Deixe o Espírito Santo guiá-lo sobre a frequência apropriada para sua situação específica. Também quero alertar sobre a tentação de compartilhar experiências angelicais indiscriminadamente. Nem todos estão preparados para ouvir sobre comunicação com os mensageiros celestiais. Alguns podem rir, outros podem sentir medo. Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos. Experiências com esses seres de luz são pérolas espirituais. Devem ser compartilhadas apenas com pessoas espiritualmente maduras, que podem recebê-las com fé e reverência. Finalmente, Catherine quer enfatizar que a comunicação com os mensageiros celestiais nunca substitui o relacionamento direto com Deus. Os anjos são servos. Deus é o Senhor. Os anjos ministram a revelação. Deus é a fonte da revelação. Use a comunicação com os mensageiros celestiais para complementar sua vida devocional, não para substituí-la, para amplificar a intimidade com Deus, não para contorná-la. Agora você tem conhecimento completo sobre o protocolo que santos e místicos da Igreja Católica usaram durante séculos, um conhecimento que pode transformar suas noites de ansiedade em encontros celestiais, que pode converter seu sono passivo em comunicação ativa com o reino angelical. A pergunta é: você vai aplicar esse conhecimento? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Informação sem implementação é apenas curiosidade. Você pode continuar dormindo como sempre dormiu, perdendo oportunidades diárias de comunicação celestial, ignorando a ministração angelical disponível, ou pode decidir experimentar o protocolo que revolucionou a vida espiritual de santos e místicos ao longo da história, que trouxe revelação, cura, proteção e orientação para milhares de pessoas. A escolha é sua, mas lembre-se, cada noite que passa sem aplicar o protocolo é uma oportunidade perdida de comunicação angelical. É um convite celestial não aceito. É uma ministração disponível, não recebida. Os mensageiros celestiais estão esperando sua receptividade. Estão prontos para responder ao seu convite. Estão disponíveis para ministrar a revelação de que você precisa. Tudo o que você precisa fazer é aplicar o protocolo que Catherine acabou de ensinar, com seriedade, com reverência, com expectativa, e então esperar a resposta angelical que certamente virá. Esta noite pode ser o início de uma dimensão completamente nova em sua vida espiritual, uma dimensão onde a comunicação com o reino celestial se torna uma realidade tangível. A pergunta é: você está pronto para essa transformação? Porque os mensageiros celestiais estão prontos para responder.